Muito boa noite. Vamos lá, galera. Primeira coisa, para a gente começar nossa aula maravilhosa, o fim dos tarefeiros, eu quero pedir para vocês abrirem as câmeras, principalmente porque eu sei que tem várias pessoas aqui de turmas antigas. Deixa eu matar a saudade de vocês. Abram as câmeras, todos que puderem, tá? Conto com a colaboração. Obrigada, Luciane. Saudades, querida. Beatriz. Coisa boa, tô vendo uma galera das antigas aqui. Thaís, Luciane, Beatriz, Lorena, galera das antigaças. Muito bom. Vamos lá, gente. Primeiro, obrigada pela participação de vocês. Eu puxei essa aula porque uma coisa vem me incomodando já há bastante tempo. Me incomodou quando eu trabalhava na Suzano também. Eu consegui mudar esse cenário, mas eu vejo que muitas pessoas ainda estão no mesmo cenário, que é os tarefeiros. E aí eu vou explicar o contexto do que é os tarefeiros, por que o nome do evento se chama o Fim dos Tarefeiros, o que a gente vai aprender aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela para começarmos. E no final vai ter sorteio, porque eu sou dessas. Beleza, deixa eu ver se vão ver. Confirma se vocês estão vendo para mim, compartilhado. Ainda não, Su. Por enquanto, não. Tá, deixa eu ver aqui. Espera aí. No time. Tentar compartilhar novamente. Acho que eu tenho que aumentar aqui a tela primeiro para depois compartilhar. Acho que é assim. Não é possível compartilhar essa tela. Ou é? De novo. Vocês estão vendo o slide, mas não estão vendo compartilhado, né? Agora aparece o slide. Só não está em modo apresentação. Deixa eu botar na mente. Geralmente eu não faço em PowerPoint. Esse agora vai. Agora está em modo apresentação. Agora foi. Beleza. Beleza. Por que nós estamos aqui, pessoal? Seguinte, eu fiz uma pesquisa ali no próprio grupo para entender um pouquinho ali sobre vocês. E tem muita gente que falou o seguinte para mim dentro da pesquisa, que é aquilo que eu comecei a aula falando que é o que vem me incomodando. Muitos de vocês já se envolveram em um projeto, já deram sangue naquele projeto, mas quando viram quem colheu o louro daquele projeto, quem ficou com o mérito daquele projeto, não foi vocês. Né, recebe um muito obrigada, mas não é convidado para apresentar, ou não é convidado para ser a cara daquele trabalho, quando toda a parte da execução ficou com você, às vezes muitas das ideias ficaram com você, eu imagino que alguns de vocês já passaram por isso, ou até mesmo quando vocês deram uma ideia em alguma discussão, e a ideia era boa, só que não foi ouvida, e aí pensar que não, de um tempo depois, outra pessoa dá a mesma ideia, e todo mundo aplaude, fala, nossa, gênio, como que a gente não pensou nisso? Por que ninguém nunca falou isso? E era exatamente aquilo que você tinha proposto, né? Então, eu imagino que todos vocês, em algum nível, já viveram esse tipo de situação. Está sendo gravado, sim. Isso eu espero, né? Peraí, deixa eu só me preocupar agora. Mas tá gravando. Já viveram em algum nível esse tipo de situação, e esse tipo de situação acontece demais no mercado de trabalho, demais, e comigo não era muito diferente, eu era aquela pessoa que fazia
que todo mundo vai falar, não, pode contar com a Suzane, ela vai fazer acontecer, etc. Mas na hora do reconhecimento, na hora da promoção, ou até mesmo da visibilidade, ou para chamar para apresentar, ou para ir para aquela reunião importante, a porta era fechada. E aí eu ficava aqui atrás executando e fazendo tudo, enquanto o outro apresentava, enquanto o outro levava o crédito. E eu entendi que isso era um problema, né? E é um problema, né? Só que levou um tempo, né, até eu entender, porque eu era a tal da tarefeira. E não qualquer tarefeira, era uma tarefeira de excelência, sabe? A melhor tarefeira que vocês puderem imaginar era eu. Tinha orgulho, batia no peito e falava assim, não, comigo aqui, dá na minha mão que tá feito. Né? Quantos de vocês falaram, já falaram isso, né? Dá na minha mão que com certeza, minha amiga, aqui comigo vai sair. Então, deixa eu contar um pouquinho por que eu era essa tarefeira de excelência e como que eu mudei, e foi muito importante para eu mudar, para eu poder crescer na minha carreira. Deixa eu só um minutinho. Opa, dei um spoiler aqui. Deixa eu só liberar todo mundo para entrar, porque senão eu vou ter que ficar toda hora liberando. Espera aí. Deixa eu configurar aqui para todo mundo ser liberado. Pronto, agora eu não vou precisar liberar mais ninguém, todo mundo já vai ficar como liberado. Compartilhar minha tela again. Foi, todo mundo vendo, né? Então, vamos lá. Como que tudo começou na minha vida? Né? Eu entrei na Suzano, alguns de vocês sabem dessa parte da minha história, outros não, mas eu entrei na Suzano como técnica de operação. Então, basicamente, a minha responsabilidade era cuidar de um depósito de madeira, e esse depósito ficava a mais ou menos 220 quilômetros da fábrica, que é onde a coisa acontecia. Nesse depósito só ficava eu e mais 2 assistentes técnicos. Então eu acabava fazendo muitas coisas, tudo que me pediam eu fazia, eu tinha resultado dentro da operação, sabe? Como eu falei, eu era uma tarefeira de excelência, sabe? Entregava mais. E o que aconteceu? Logo depois que eu entrei, veio a notícia da fusão. Uns 3 meses depois, mais ou menos, a gente já estava com os rumores. E com essa notícia da fusão da Suzano com a Fibria, era muito provável que esse depósito de madeira, que era um depósito distante da fábrica, ou seja, quem entende de logística aí sabe que essa madeira ficava cara para a fábrica, provavelmente esse depósito ia fechar. Por quê? Primeiro, por conta de todo esse contexto desse depósito, e segundo, porque, evidentemente, com a fusão, existiriam sobreposições. Então, alguns cargos deixariam de existir, né, e tal. E a gente, que era do lado Fibra, tinha noção de que provavelmente quem ia ficar era a galera Suzano, não era a galera Fibra. Então, juntando esse contexto de um depósito longe, de uma fusão prestes a acontecer, eu entendi, e eu ainda era mais jovem do time, eu entendi que a chance de eu ser desligada do contexto que eu estava era muito grande, principalmente porque eu não conseguia imprimir visibilidade, né? O meu gestor não estava lá, ninguém estava lá, então ninguém via o meu trabalho. Então, eu mapeei um objetivo. Eu tinha um objetivo muito claro. Qual é o meu objetivo para proteger o meu emprego? Sair daquele depósito e ir para uma posição na fábrica, tá? Então, esse era o meu objetivo. Continuei entregando, naquela falsa esperança de, né, não, uma hora eu vou ser reconhecido, uma hora a coisa vai acontecer. Aí surgiu a bendita da vaga que eu queria, vaga de analista na área, etc. Quando eu fui conversar com o meu gestor, a resposta que ele me deu foi a seguinte: Suzane, você é muito campo. Essa vaga é uma vaga estratégica. E aquilo me pegou.
me pegou muito, porque eu entendia que eu tinha o potencial estratégico que ele estava mencionando. Só que por algum motivo ele não enxergava que eu tinha. Então, basicamente, me faltava mostrar para ele o que eu via em mim e que, de alguma forma, ele não estava conseguindo ver. Então, o que deu para entender daquilo tudo, da pessoa que estava sendo elogiada, sabe, que estava entregando, etc., mas que na hora da oportunidade que ela tanto queria, não pôde nem sequer candidatar, eu entendi que eu poderia até sim ser uma pessoa importante, mas eu não era indispensável. Eu era uma pessoa que a galera contava para fazer, para botar em prática, para executar, mas eu não era a pessoa importante para decidir. E foi aí que veio um estalo. E eu me liguei, cara, se eu continuar fazendo da forma como eu estou fazendo aqui, não vai dar certo. Eu não vou conseguir a vaga que eu quero conseguir. Então, eu bolei um plano. Um plano que tinha 3 ingredientes, uma forma e um liquidificador. E vocês vão entender exatamente o que significa isso aqui nessa aula, tá? O plano envolvia isso. Então, os ingredientes eram resultado, relacionamento e contexto. Eu vou explicar cada um deles aqui e como isso se relaciona para você ser um profissional estratégico. A forma era o meu posicionamento, o liquidificador era a minha comunicação estratégica e o bolo era eu. E o bolo era eu. E juntos, ali os 3 ingredientes, a forma e o liquidificador, eu ia sair daquela visibilidade de uma profissional tarefeira para uma profissional estratégica. E eu botei o tal do meu plano em prática. Deixa eu só um minuto. Eu nunca faço as calls por aqui, então eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de dividir. Que eu acabo não vendo vocês. Só ver se eu consigo resolver isso. Vou tocar do jeito que tá. Beleza. Qual foi o resultado disso tudo depois que eu apliquei esse plano, né, que eu comentei com vocês? O que aconteceu? O meu gestor, que antes tinha me dito que não dava para eu me candidatar naquela vaga, porque eu era uma pessoa muito campo, e a vaga era uma vaga mais estratégica, digamos assim, ele, 6 meses depois, me convidou, agora ele estava em uma outra área, já não estava na área que eu trabalhava, me convidou para uma vaga de liderança supervisora. Agora tu pensa, sair de uma posição que eu não podia ir para uma vaga de analista, para o cara me oferecendo uma vaga de supervisora. Só que olha só o fenômeno que aconteceu. Nesse mesmo dia, eu liguei para o meu atual gestor e falei, olha só, me ofereceram uma vaga de supervisora na área tal, e expliquei para ele, etc., salário muito mais alto, etc. O que ele fez? No mesmo dia, ele me ofereceu uma vaga de engenheiro da área, para que eu não saísse da área. Então, mesma pessoa, mesmo potencial, agora aquela pessoa que tinha recebido um não na vaga de analista, agora se vê com 2 propostas, uma de supervisor e uma de engenheiro de área. O que mudou? A comunicação ficou diferente, aplicando os 3 elementos que a gente vai conversar aqui. O que a gente vai ver aqui nessa aula? Quais são as consequências que a gente tem de ser um tarefeiro, as consequências que eu vivi, que provavelmente se você é um tarefeiro, você está vivendo hoje. Como que você consegue deixar de ser um tarefeiro, né? O que você tem que fazer para deixar de ser um tarefeiro? Como mudar esse cenário a partir de amanhã? O que eu vou ensinar para vocês a partir de amanhã, vocês já conseguem estar aplicando a lógica que eu vou ensinar aqui para vocês. E no final também eu vou mostrar para vocês que existe um caminho claro, um caminho prático para vocês mudarem essa imagem que provavelmente vocês têm hoje, sem ter que fingir ser outra pessoa, ou melhor, não ter, não é nem sem ter, é não fingir ser outra pessoa.
É bem o contrário de fingir ser outra pessoa, ou ser uma pessoa bajuladora. Você não precisa de nada disso para ter visibilidade na sua carreira. Então, quando eu passei a pesquisa, gente, lá, vocês me falaram algumas coisas, né? Primeiro, eu sou vista como uma pessoa que só executa, exatamente como eu era vista também. Ah, se for para fazer, conte comigo, conta com fulano de tal. Mas na hora de promover, na hora de trazer visibilidade, na hora de dar um aumento, na hora de fazer um reconhecimento, na hora de tomar uma decisão, nunca sou eu. Sou infantilizada pelos meus gestores, um problema claro de posicionamento. Então, uma pessoa, né, comentou isso, alguns comentaram algo do tipo, eu sei que eu valho mais do que eu sou, só que as pessoas não veem o que eu valho. Outros comentaram sobre a questão do cargo, ninguém me ouve, eu não sou líder, eu não sou especialista, eu sou operacional, e por isso ninguém ouve o que eu tenho para falar, e eu já te adianto, não é o cargo, não é o cargo te traz uma autoridade até mesmo artificial, funciona por um tempo, mas o que faz as pessoas realmente te ouvirem, te dar crédito, são o conjunto dos 3 elementos, do liquidificador e da forma. São esse conjunto que faz você realmente ter um crédito, e um crédito duradouro, não um crédito de crachá que passa. Quantos de vocês não tiveram líderes que chegaram, tiveram crachá, vocês começaram a ouvir, vocês engajarem, etc., e o líder é ruim, e aí o time não engajou? O crachá não sustenta. Crachá não sustenta. Medo de ser mal interpretado, então, muitas vezes, uma sensação de potência, né, de, e se eu falar e as pessoas caçoarem do que eu falo, ou se eu falar alguma coisa errada, ou se eu falar e as pessoas olharem para mim e falar, ué, por que você está falando, você é só um operador? Então, isso é insegurança e impotência, né, não saber o que falar também, insegurança, gaguejo, voz trêmula, medo. Então, tudo isso vocês apontaram aqui, e eu tenho certeza que o que eu vou apresentar para vocês aqui consegue resolver todos esses pontos. Até aqui, gente, está tranquilo? Estão se identificando? Vocês podem ir comentando, tá? Coisas aqui que vocês verem, dúvidas que vocês têm, contexto de vocês, que eu vou lendo também. Mas até aqui, tá claro? Estão entendendo o que eu quero passar? Tudo certo. Tudo certo? Beleza. E aí eu fiz outra pergunta lá no formulário. Como que você gostaria de ser visto? O que mudaria para vocês caso vocês tivessem uma comunicação melhor? Então, vocês mencionaram muito sobre ser referência, ser aquela pessoa que é requisitada, ser uma pessoa influente na tomada de decisão. É o que eu vejo que vocês querem, né? Não necessariamente, pelo que eu entendi, vocês querem promoções, mas se vier, tudo certo. Mas não é exatamente isso, pelo que eu entendi. É realmente ter a devida credibilidade, né? A credibilidade que vocês sentem que internamente podem ter, mas que não estão conseguindo transparecer. Então, dito tudo isso, pegando todos os pontos de dores de vocês, pegando as aspirações, as coisas que vocês querem, eu entendi que o tema do tarefeiro estava completamente alinhado com o que muitos de vocês estão vivendo. E para contextualizar melhor, preciso explicar o que é o tal do tarefeiro. Tarefeiro, gente, é alguém que ele não consegue gerar o bolo correto, dentro da analogia. Ele não consegue gerar o bolo correto. Às vezes, ele é uma pessoa que ele até faz bom relacionamento. As pessoas gostam dele. Ele até tem resultado. Ele entrega. É provável que a maioria de vocês tenha resultados, senão vocês não estavam aqui. Né? Até porque a maioria aqui é aluno. E a gente já fez um primeiro filtro lá da galera que entrou do CI, né? Então, às vezes, até tem o resultado, até é um cara legal, uma pessoa bacana, sabe? Até entende, até consegue fazer uma leitura de contexto, mas a comunicação daquela pessoa é falha. A comunicação dela é uma comunicação operacional. Ela fala muito do que ela faz, ela fala muito dos processos que ela cuida e pouco de impacto, e pouco de relevância, e pouco linguajar que o líder quer ouvir, que as pessoas que são mais estratégicas querem ouvir. Então, ela tem um problema no liquidificador dela, na maioria das vezes.
E, na maioria das vezes, ela também vai ter um problema, por consequência, na forma dela. Então, se você até tem os elementos, um bom relacionamento, tem um resultado, sabe fazer uma leitura de contexto, mas tem a forma errada e tem o liquidificador, aquilo que processa tudo isso, você não tem, basicamente você não consegue gerar o bolo. E o bolo é o profissional estratégico. É o profissional que não é o profissional tarefeiro. Mas se preocupa não que a gente vai passar por cada um dos ingredientes. O primeiro ingrediente, gente, que eu entendi quando eu ainda estava lá como técnica, é que se eu fosse alguém que falasse bem, que fizesse uma boa leitura de contexto, que me relacionasse bem, e não tivesse resultado, eu era o quê? Eu era uma farsa, né? Eu era o que eu chamo de garganta de ouro. É o cara que entrega pouco, a pessoa que entrega pouco e quer ganhar tudo no gogó. Pode funcionar por um tempo, mas a tendência é que isso caia. Se essa pessoa não começar a sustentar o posicionamento dela através de resultados, ela vai cair hora ou outra. E outra coisa, mesmo vamos supor que no mundo ela não caia. Você quer ser aquela pessoa que deita no travesseiro e sabe que entrega bem pouco, mas que convence? Você não quer, eu imagino que você não queira, né? Isso não traz uma satisfação pessoal. Eu entrego pouco, eu estou sempre dando o meu jeitinho, e aí as coisas vão indo, etc. Não bato meta. Você não quer ser essa pessoa, ninguém quer ser essa pessoa. Porque essa pessoa tem uma sensação de farsa o tempo inteiro. E aí ela tem que fazer uma série de coisas, uma série de manipulações, vai pisar em outras pessoas para poder se sentir um pouco melhor. É aquela pessoa que, às vezes, quando entra alguém com um pouco mais de potencial na área, ela vai lá e quer baixar, porque ela tem medo de ser descoberta. Então, ninguém quer essa pessoa. Eu recomendo que você não seja essa pessoa. Essa pessoa não tem paz. Então, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava ter resultados. O que eu, Suzane, resolvo? Qual é o problema que eu resolvo? Porque muitos de vocês, por exemplo, nunca sequer sentaram e mapearam o que o cargo de vocês faz. Não, de verdade, eu vou até fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês já sentou e falou assim, eu vou escrever todas as entregas que o meu cargo faz? Pelo que eu sou avaliado? O que eu tenho que entregar no final do ano? O que eu tenho que entregar nesse cargo? Quais são as minhas competências, as atividades que eu preciso cumprir dentro desse cargo? Alguém já fez isso? Levanta a mão quem não fez. Se entrega logo, que eu não quero saber. Levanta a mão quem nunca fez isso. Cadê? Quero os corajosos. Priscila, Camila, Luana, quem mais? Eu já fiz e fiquei mais confusa do que quando não fiz. Sou sua aluna, nunca faria isso. Olha só, se você não consegue definir com clareza o que você entrega, qual é o seu principal impacto, quais são os principais resultados que você tem que ter. Só um minuto, que eu tô achando que eu tô meio limpar aqui a câmera. Quais são os principais impactos que você tem que ter? Você não vai conseguir ser a pessoa que vai gerar os resultados certos. Existe uma galera que acha que fazer mais é fazer certo, e não é. O mercado corporativo não é dos que fazem mais. O mercado corporativo é dos que fazem o que tem que ser feito. E essa leitura do que tem que ser feito, inclusive, se chama de contexto, que é o terceiro elemento. Mas se você, primeiramente, não sabe o que você tem que fazer, você nunca sentou, nunca alinhou com a sua liderança, quais são as principais entregas que você tem que ter, o que ele espera de você, se as metas não estão claras, se os indicadores da tua área não estão claros, você está acordando e indo trabalhar, é isso que você está fazendo. Você está acordando, indo trabalhar e ver o que vai trazer, o que vai ser de hoje, ou entra no eterno loop, não, eu estou focada em fazer projeto tal, mas nem sabe se o projeto é importante, se não é, fica insistindo numa coisa que muitas vezes não vai ter resultado nenhum para você. Então, a primeira coisa, quais são os resultados que você precisa ter? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz na época em que eu queria ter o meu destaque. O que eu resolvo? Que problema eu resolvo?
sabe. Mas, não menos importante, o segundo ingrediente é o contexto, que eu acabei de mencionar. Tem gente que entra e olha na área e fala assim, vê o primeiro problema, a primeira coisa que chega para você. É porque as pastas do depósito estão desorganizadas. É porque o cliente tem um cliente tal que a gente tem um problema. E aí a pessoa é esbaforida, ela ainda não entendeu como ser um profissional bem estratégico, ela já vai lá para mostrar serviço e vai fazendo. Não, então beleza. Isso aí, então beleza, bora lá, vamos fazer. Ela não questiona se aquilo foi só algo que o gestor falou da boca para fora, que a liderança falou da boca para fora, ou se de fato é algo que precisa ser resolvido agora. E aí, por vezes, essa pessoa se torna o quê? Uma pessoa que não consegue gerir o próprio tempo. Vem uma série de atividades, e ela vai vindo, ela não define o que é importante, e não só o que é importante para ela, mas o que é importante para o objetivo dela, que a gente já vai falar, para a forma, o que é importante para a forma. Tá? Ela não consegue definir isso, porque ela não consegue fazer uma boa leitura de contexto. Então, é muito importante isso. Se você, por exemplo, quer fazer uma transição de área, você está numa área, você quer ir para outra área agora, você quer ser notada por outra área. Dentro do teu posicionamento, dentro da tua forma, você precisa se perguntar qual é o problema que aquela área tem, que precisa ser resolvido agora, que me demanda menos tempo que eu consigo resolver. Muitas vezes está na tua cara a forma de você se destacar para aquela área. Ou se você não quer ir para outra área, você quer continuar sendo visto na tua área. Qual é o problema que tira o meu gestor, tira o sono do meu gestor e que eu consiga resolver rápido? Kick win, que eu chamo isso. Kick win, um ganho rápido. Qual é? Você já chegou no seu gestor e perguntou, gestor, como eu posso te ajudar? Qual é o principal gargalo que você tem que você enxerga que eu posso te ajudar? A maioria das pessoas não tem esse tipo de diálogo para poder coletar o segundo ingrediente, que é o contexto. Fazer muito de algo que não é para ser feito é gasto de energia. E o teu tempo é limitado. Por isso que eu falo com muita categoria, que o mercado corporativo não é dos que trabalham mais. Tem gente que bate no peito e fala, eu mesmo trabalho 12 horas por dia. Então você é ineficiente, irmão. Você é pago para 8. Você tem duas... Ou você não consegue abrir uma vaga para substituir o que você está fazendo. Você não tem esse poder de influência. Fazer com que o teu gestor abra uma vaga. Não consegue defender isso. Ou você é ineficiente. Ou talvez eu poderia colocar alguém que resolve mais do que você resolve dentro dos 80/20 nas 8 horas. Porque alguém tem que estar pagando essa conta das horas a mais que você está fazendo. Se você não está recebendo hora extra, então aí piorou. Você tem que estar ganhando muito, né? Em conhecimento, em qualquer outra coisa. Você tem que estar ganhando. Tá? Não estou ganhando nada, estou fazendo porque eu acho que quanto mais eu fazer, melhor é você. Melhor para o quê? Melhor em quê? Melhor quando? Se eu perguntar, a pessoa não sabe. Tá fazendo sentido até aqui? Então, o contexto é muito, muito, muito importante para você crescer na carreira. E o terceiro ingrediente, que também não é menos importante, é o relacionamento. Se você hoje é um profissional que acha que você vai sentar na sua cadeira, vai fazer o que tem que ser feito dentro do seu contexto, mas não vai se relacionar com as pessoas, porque eu não gosto de pessoas. Irmão, que mundo que você tá, sabe? Não tem como. Crescimento de carreira envolve relacionamento. Agora, relacionamento é politicagem? Não. É política? É. São diferentes. São diferentes. Mas aí caberia outra aula para isso. Entende? Você não precisa ser desleal. Você não precisa ser mentiroso. Você não precisa de nada disso. Você só precisa saber se relacionar de forma genuína com as pessoas. Quantas vezes você já mandou mensagem para alguém perguntando sobre ela, sem ser do trabalho? Falou, Ney, como é que você tá? Rapaz, naquele dia que a gente conversou, né, você tinha aquele problema para resolver, conseguiu? Deu acabativa? Você se importa com as pessoas? Eu não tenho tempo. Não tem tempo para o teu trabalho, porque isso é o teu trabalho. Se relacionar faz parte do teu trabalho. Bote isso na sua cabeça. Gente, não tem como crescer sem essas coisas que eu tô falando para vocês. Não tem. Não tem. Eu passei anos matutando e tentando condensar
O que faz alguém crescer? Eu passei anos me perguntando isso. E eu tenho certeza que eu cheguei na chave, no principal ponto. É resultado, contexto, relacionamento, posicionamento e comunicação. São essas 5 coisas. Então, beleza. Para quem que você entrega? Você já mapeou? Quem são as pessoas que você faz entrega? Ah, não, eu fui contratada para fazer análise de dados, criação de dashboards. Faço dashboards para as áreas. Tá, mas por quê? Porque eles querem dashboard. Isso não é a resposta. No que o dashboard impacta? Porque aí você começa a se comunicar quando você for entregar aquele dashboard na forma como aquela área quer. Se aquele dashboard ajuda na tomada de decisão mais rápido, você não vai mandar um e-mail falando assim, segue em anexo o dashboard que eu criei. Dashboard de indicadores de venda. Segue em anexo. Não, você não vai fazer isso. Você vai falar assim, vamos marcar uma reunião para eu te mostrar o dashboard que vai te ajudar a vender mais? Não é isso que o cara quer? Não é vender mais? Entende? Comunicação é muito sobre o outro. Você é o que está passando a mensagem. Você tem que ter uma mensagem que faz parte do resultado, mas você não pode ignorar como o outro recebe aquela mensagem. Se você só... Ah, mas eu falei. A pessoa não te compreendeu, é culpa sua. E no mercado corporativo tá cheio de gente que fica, ah, mas eu falei. Ah, mas eu mandei um e-mail. Aí o cara me manda um e-mail para alguém que recebe 1000 e-mails por dia. Acho que ele, não, ele falou. É problema seu. Porque agora você tem um problema de conflito que você vai precisar gerir. E aí? Ah, não é culpa dele. Não é. Porque o crescimento tá na sua mão. Entende? Então, relacionamento. Para quem que eu entrego e com quem eu entrego. Esse é um grande diferencial de pessoas que são bajuladoras para pessoas que são boas em relacionamento. Boas em relacionamento. O bajulador, ele pensa somente em para quem ele entrega. Então, ele vai puxar o saco do líder dele. Ele vai falar bem do líder dele, ele vai puxar o saco sempre do líder dele. Fora de contexto, fora de resultado. Já a pessoa que faz relacionamento, ela entende que o gestor é importante, é o cliente dele. É o cliente daquela pessoa. Mas a outra área também é. Mas o par que faz o trabalho junto com ela também é. Mas aquela outra área lá atrás que precisa te entregar algo para o teu trabalho fluir, também é. É o com quem você entrega. E se você só procura essas pessoas quando é na hora de pegar a demanda, você não está sabendo fazer relacionamento. Você chama essa pessoa para tomar um café com você? Você chama essa pessoa para almoçar? Ah, não, eu almoço só com a galera da minha área. Não, tá errado. Tá errado. Se fechar na sua área, achando que uma hora a coisa vai acontecer, é colocar todos os ovos numa cesta só. Porque daqui para amanhã você não sabe o que pode acontecer com a sua área. Daqui para amanhã o seu líder muda, você vai ter aliados, você vai ter pessoas para te defender, para falar bem do teu trabalho, quando aquele líder que acabou de entrar olha para ti e fala, essa pessoa acho que nem entrega, nem sei porque que as pessoas colocaram ela como alta performance. Tem alguém que vai virar para esse líder e vai falar, então eu sei por que colocaram ela como alta performance. Ela foi responsável por isso, por isso, por isso. Eu sei, porque na época em que ela trabalhava comigo, ele trabalhava comigo, ele me entregou isso. E ajudou demais a minha área. Não forma aliados. Relacionamento é o terceiro ingrediente. Tá fazendo sentido? Você sempre tem que pensar quem são as pessoas que precisam saber o que você faz. Quais as dores que elas têm. Como você pode resolver suas dores de forma rápida. Você não vai ganhar influência comunicando somente para baixo ou somente para cima. Sua comunicação precisa sempre ser 360 graus. Mas não pode deixar também de comunicar para quem tem o poder da decisão. O poder da decisão. Então, quando eu estava fazendo todo o meu plano para sair do depósito, eu mapeei quem eram as pessoas importantes naquela cadeia. Para quem eu poderia entregar.
eu descobri que a logística era muito importante. Então, eu comecei a me aproximar da logística, por exemplo, e quando os outros técnicos de depósito ficavam lá, na mesma, indo para depósito, visitando produtor rural, eu entendi que produtor rural era muito importante, porque se essa galera não entregasse madeira, meu depósito ficava vazio. Eu entendi que os caminhoneiros, olha só, às vezes eram mais importantes do que os produtores rurais, porque o produtor rural estava lá com a madeira e etc. Só que se os caminhoneiros tivessem treta com o produtor, ou tivesse treta com um técnico, ou falasse que não ia entregar madeira, o cara rescindia contrato e não entregava madeira, não. Então, precisava fazer relacionamento com essa galera. Entendeu? Então, assim eu fui cercando e fazendo com que o meu nome andasse, o meu trabalho andasse pelas pessoas que mais importavam. Pelas pessoas que mais importavam, a ponto de eu não ser mais alguém que era só um técnico operacional. Depois que eu entendi isso, eu nunca mais fui vista como uma técnica operacional. Eu fui entendendo qual era o contexto que eu estava, o que precisava ser entregue, o que era mais importante para aquele momento. A Suzana tinha acabado de fundir com a Fibra. Tinha muita gente insegura sobre os seus empregos. Será que não tinha algum trabalho que eu poderia fazer que deixasse as pessoas mais seguras? Para além de só entregar madeira. Entende? Porque eu desenhei como eu queria ser vista. Que é o segundo ponto da nossa... terceiro ponto da nossa comunicação. Tem que ir em happy hour? Eu não acho. Eu só fui em um happy hour na minha vida. Não precisa necessariamente ser happy hour. Você pode fazer relacionamento dentro da própria empresa. Gente, eu, quando eu tratava de vida pessoal, no sentido seguinte, por exemplo, as pessoas queriam ir para festa, essas coisas. Se a Suzana ia para um lugar, eu ia para outro. Eu fazia o oposto. Então, meus relacionamentos não foram criados dentro de festas ou dentro de mesa de bar. Não foram criados ali. Pode ser uma estratégia daqueles que gostam? Pode. Mas com cautela, inclusive. Tem muita gente que acaba se queimando nesse ponto. Fala tudo o que acha. Então, e o liquidificador, Suzane? O liquidificador é a comunicação estratégica. E aí, eu preciso diferenciar o que é uma comunicação estratégica para uma comunicação operacional. A comunicação operacional, ela foca muito no que a pessoa faz. Então, quando ela chega numa reunião, ela fala muito das tarefas que ela fez. Ontem eu criei um programa, hoje eu fiz uma análise, a gente está, sim, trabalhando para entregar aquela madeira, a gente conversou com os produtores, a gente conversou com os clientes, a gente falou com galera da ambiental, na sabe? É sempre uma comunicação sobre o que foi feito, ou o que está sendo feito. É uma comunicação muito executora. Já na comunicação estratégica, o foco é como você quer ser percebido através do que você fez. Através do que você faz. Então, sempre quando você for falar alguma coisa, seja em reunião, seja em apresentações, seja numa negociação, seja no dia a dia, você sempre vai se perguntar, qual é a mensagem que eu estou passando? A mensagem que eu estou passando através daquilo que eu estou falando conversa com a forma como eu quero ser percebida? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu ia contar algum tipo de história, alguma coisa sobre mim, eu sempre fazia de uma forma que as pessoas percebessem que eu tinha muita força de vontade. Porque força de vontade era algo que eu queria que as pessoas vissem no meu posicionamento. Eu sempre deixei claro também, por exemplo, um ponto, é que eu não queria voltar para o Maranhão. Sempre que eu tinha oportunidade, eu deixava isso solto. Não, Maranhão para mim já passou, Maranhão é... Por quê? Porque eu não queria voltar para o Maranhão. E podia ser que a minha gestão, na cabeça dela, olhasse e falasse assim, pô, ela era do Maranhão, tá morando no Espírito Santo, óbvio que ela quer voltar para o Maranhão. Ficar mais perto da família, etc. Então, para ela poderia ser óbvio, ela poderia começar a desenhar várias coisas e conversar nos bastidores, porque líderes conversam sobre pessoas, principalmente quando a gente está falando em grande empresa, da Suzane voltar para o Maranhão. E aí me veio uma proposta, minha gestora toda feliz, me dá uma proposta e eu não quero, e aí, como é que faz?
Entende? Então, tudo que eu mapeei, eu repetia, para que as pessoas começassem a imprimir a imagem que eu queria. Então, a comunicação estratégica, ela sempre vai se perguntar, por que o que eu faço importa? Para quem que o que eu faço importa? O que muda quando eu entrego isso aqui? Que resultado eu tenho disso aqui? Então, no exemplo aqui do relatório de estoque, eu não fiz um relatório de estoque. Eu criei um sistema em que agora a gente tem uma previsibilidade no estoque maior. Eu estimo que essa previsibilidade vai gerar uma economia de 40% nos nossos custos de armazenagem e vai permitir que a gente tenha uma atividade 3 vezes mais rápida nos pedidos. É um exemplo. Então, quando você for apresentar, ou quando você for falar, ou quando você for vender uma ideia, você nunca vai vender. Então, eu acho que a gente precisa de um relatório de estoque, sabe? Não. A gente precisa de um sistema de previsão daquele estoque. Porque dessa forma a gente consegue economizar em custo, a gente consegue aumentar a velocidade dos pedidos de produção. Inclusive, gestor, lembra daquela meta do final do ano que a gente tem aqui na nossa PPR? Eu acho que esse projeto impacta nessa meta. Talvez a gente consiga bater essa meta por conta desse projeto e aumentar a nossa participação nos lucros no final do ano. Cara, mexeu com o dinheiro do cara, sabe? Você falou com a dor do cara. Você olha e fala, é verdade, rapaz, eu não vou deixar de perder dinheiro, eu não vou perder dinheiro. É assim que a gente faz. Teve uma vez um aluno que ele falou o seguinte, Suzane, eu sou muito experiente e eu entrego muito. Eu já gerei milhões para a empresa. E quando eu vou apresentar os trabalhos do que eu já faço, o gestor sempre, tipo assim, fica perguntando, falando que eu fiz pouco, ou não vendo o esforço que a gente faz. Eu falei para ele o que eu vou falar para vocês. Ninguém quer saber do esforço que você faz para nada. Ninguém quer saber do esforço que você faz para nada. Absolutamente nada. Ninguém paga pelo esforço. Ah, eu vou pagar porque assim, ele vai se esforçar bastante nisso aqui. Não. As pessoas querem saber do resultado que as coisas geram. Então, quando ele ia apresentar os trabalhos, ele falava do quanto foi difícil fazer aquele trabalho, do quanto foi complexo gerar aquele número. Ele estava falando isso. E pouco de quanto ele economizava com aquele trabalho, que era o que a gestão queria ver. E ele economizava muito dinheiro com os trabalhos. Aí ele falou, Suzane, você não tem noção, um projeto como o que eu entreguei era para custar 10 vezes mais. E a gente fez de uma forma que custou 10 vezes menos e o cara não viu esse valor. Aí eu perguntei, você falou para ele que o benchmark do mercado custaria X, 10X, e o seu projeto custou X, você falou? Não. Pressupõe que o gestor sabia. Pressupõe que as pessoas estão lá olhando atentamente para o teu trabalho o tempo todo. E elas não estão. Se você não começar a se posicionar, a mostrar o porquê você faz o que você faz, por que importa o que você faz, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso. E pior, eles vão fazer pior. Eles vão te dar, deixa eu só passar aqui, eles vão te dar a forma errada. Vou te explicar. O que é a forma e o que é o bolo, Suzane? A forma é onde a maioria das pessoas se perdem e acabam criando personagens. A forma e o bolo. Elas acabam criando personagens. A forma é o teu posicionamento. O que é um posicionamento? É como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, mesmo que você não esteja naquele local. O que as pessoas falam da Luciane quando ela não está na empresa? O que as pessoas falam da Letícia? O que as pessoas falam da Ana? O que as pessoas falam da Carol? O que as pessoas falam de você quando você não está? Elas não falam nada. Problema. Você nunca deu material para elas falarem. Elas deveriam estar falando alguma coisa. Se elas não falam nada, significa que a tua postura está tão insignificante que você não está sendo nem notado por mal. Nem fofoca estão criando de ti, sabe? Mas antes o cara que pelo menos tem uma fofoca que pelo menos está sendo visto. Agora não fala nada. Você começa a ser uma pessoa irrelevante na parada. E você não quer ser essa pessoa. Ou melhor, você não é. Talvez você esteja se comportando como.
né? Então, o posicionamento é isso. É como as pessoas vão perceber você, inclusive quando você não está. E o posicionamento envolve alguns dos elementos que a gente já falou. O que você faz, qual é o problema que você resolve, como você resolve aquele problema, quais os seus diferenciais em resolver. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu desenhei que eu queria ser vista como uma pessoa de processos da área. Então, tudo que envolvesse criação de procedimento, criação de método, geração de relatório, criação de indicadores, tudo que envolvesse mais engenharia e menos parte operacional, eu queria fazer. Por quê? Porque eu identifiquei dentro do meu contexto que poucos técnicos tinham esse know-how. Eu tinha esse know-how um pouquinho mais que eles, não muito, um pouquinho mais. Mas eu via que esse era o diferencial. Eu sabia fazer boas análises em Excel quando eles não sabiam fazer. Eu sabia gerar relatórios, eu sabia criar processos quando eles não sabiam fazer ou não queriam fazer. Então, eu mapeei qual era o meu diferencial dentro da área. Então, tudo que envolvia isso, eu pegava para fazer. Por maior bucha que fosse. Teve uma bucha, inclusive, gigantesca de implementações de nota fiscal quando Minas Gerais mudou a forma de cobrar imposto. Então, enfim, mexer com receita é aquela coisa. Problema grande, ninguém queria fazer. Aí você vai ser, não, eu vou pegar, porque ninguém quer fazer, então eu vou pegar, depende. Eu peguei ele, por quê? Porque eu queria ser visto como alguém processual. E eu vi ali uma oportunidade de criar um processo que ninguém ia saber mais do que eu. E que ia me demandar por muito tempo. Então, eu teria muita oportunidade de eu mostrar minha visibilidade por muitos meses. Inclusive, eu acredito que esse foi um dos projetos que me fez ter aquele resultado lá que eu falei para vocês. Porque nesse projeto envolveu muitas outras áreas. E eu fui imprimindo o posicionamento que eu queria, dentro da forma que eu queria. Então, a forma, gente, é como você quer ser visto. Você pode ter bolo de chocolate. Vamos supor que o teu forte seja chocolate. No meu caso, o chocolate era o processo. O teu forte era chocolate. Então, você vai ser um bolo de chocolate. Porque o teu forte é chocolate, você vai ser um bolo de chocolate. Beleza. Já tem um ingrediente. Teus resultados vão envolver chocolate. Os teus contextos, o que envolver bolo de chocolate, você vai estar pegando. Os teus relacionamentos, você vai buscar pessoas que, às vezes, sabem mais de bolo de chocolate do que você, e você vai melhorar ali seu relacionamento com aquelas pessoas. Então, tudo que envolver bolo de chocolate, você vai fazer. Beleza? Só que a forma, ela vai para além dos ingredientes. Porque o bolo de chocolate, ele pode ser quadrado, ele pode ser redondo, ele pode ser triangular. Então, é preciso que você desenhe que tipo de bolo de chocolate você vai ser. Quais são os diferenciais? Então, no meu contexto, como eu queria ser visto como alguém de dados, eu queria não ser visto somente como alguém de dados, porque poderia ter um analista que também manjava de dados dentro da área, não era técnico, mas era analista. Mas eu queria ser visto como a técnica que tem conhecimento operacional e que também tem conhecimento de dados. E aí eu formava uma forma, um posicionamento muito mais diferente. Porque pode ter um analista que manja muito de dados, pode ter um técnico que manja muito do campo, mas não tem hoje, no contexto que eu tenho, um técnico que manja de dados. Não faz sentido. Então, essa é a forma, é o teu posicionamento, é pelo que você quer ser lembrado. E o bolo, Suzane? O bolo é você. A mistura entre os resultados, a tua habilidade de fazer relacionamento, a tua leitura de contexto, passado numa comunicação estratégica, mostrando isso da forma certa, processando ali naquele liquidificador certo, não batendo com garfo, com faca que não dá certo, você vai ter uma boa massa. Essa massa vai entrar dentro de um posicionamento, que é como você quer ser visto, e dali vai sair o bolo que é você. Entende? E aí, por que eu falei que muita gente cria personagens? Porque às vezes você olha para o lado e o coleguinha é um bolo de laranja. Ele é um bolo de laranja. E aí você olha e fala assim, o coleguinha é bem reconhecido, né, como bolo de laranja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser um bolo de laranja também. Então, tudo que o coleguinha faz, eu faço. Após que ele faz, eu quero fazer.
os projetos que ele se envolve, eu também quero me envolver, e isso acaba, inclusive, te consumindo e gerando um sentimento de inveja, que eu sei. Então, tudo que o coleguinha vai fazendo, você vai fazendo. Isso é burrice. É burrice. Por quê? Porque só é inteligente isso se, por um acaso, primeiro, você ser parecido com o coleguinha, você ser o bolo de laranja que o coleguinha é, porque, caso contrário, você vai estar forçando ser uma pessoa que você não tem, forçando competências que você não tem, em vez de trabalhar as que você tem, que são fortes, e pode ser um diferencial. Primeiro de tudo, pode ser isso. Ou, caso você realmente seja igual ao coleguinha, tem que ser num processo de eu vou suceder, eu vou fazer uma sucessão com aquele coleguinha vai ser promovido, ele é o senhor da área, e se eu ficar parecido com ele, dentro do que ele entregar o que ele entrega, eu vou ser a provável pessoa que vai ficar no lugar dele. É só nesse contexto que funciona. Fora disso, não funciona, porque você não vai criar diferencial. E o posicionamento precisa de diferencial. Precisa. E a maioria das pessoas não são intencionais dessa forma. Elas, de novo, acordam uma segunda-feira para ir trabalhar e pronto. E vai ver o que vai dar. E aí vai passar anos e você vai ver o que vai dar. Você já aprendeu, a maioria de vocês aqui são CI, a maioria de vocês aqui já são aprovados, vocês já aprenderam a entrar. Vocês precisam aprender a crescer. Precisam aprender a crescer. Você nunca vai ver um gerente executivo falando qualquer coisa. Sem pensar. Sem entender. O gerente executivo, as pessoas executivas, elas já têm isso aqui muito claro. Elas já sabem pelo que elas querem ser conhecidas. E elas repetem isso até aquilo virar uma imagem. Então, vamos fazer um exercício aqui rápido. Se você pensar hoje, como o teu gestor, o teu PA te define em 3 palavras, é como você quer ser visto? É como estrategicamente vale a pena você ser visto? Podem falar. Profundo, né, Su? Fica reflexivo. Pode melhorar. Pode melhorar. O que mais? Tem alguma, quando você pensa nisso, tem alguma palavra que você olha e fala assim, cara, eu não gostaria de jeito nenhum que ele me visse dessa forma, e eu sei que ele me vê. Ou eles me veem, gestor, pá. Eu não sou essa pessoa e eles me veem dessa forma. Podem falar, tá, gente? O microfone de vocês está aberto. Talvez 1 de 3. Vai lá, Carol. Olha, eu acho que, assim, uma coisa que é muito difícil de se escutar é quando a pessoa fala que você tem uma personalidade muito forte. Uhum. Eu, particularmente, não gosto muito dessa atribuição que fazem a gente. Eu acho que o personalidade muito forte pode ser, né, muito fácil de distinguir, assim, o que se é bom ou se é ruim. Tipo, eu sou ignorante ou eu sou uma pessoa que é ponto firme ali e vou Decidida. na minha opinião, né? Então, eu acho que é uma palavra, assim, que se a pessoa me resume a isso, eu fico um pouco, tipo, não sei como interpretar isso. Uhum. Boa. Quem mais? Vocês estão muito tímidos, gente. O que aconteceu? Vocês não eram assim. Olha, Su, eu acho que se tem uma palavra que definitivamente meu gestor me descreveria seria insegura. E eu odeio porque eu sinto que só sou insegura quando a gente está conversando. Quando eu tô com outras pessoas do trabalho, a sensação é completamente diferente. Uhum. Essa Nossa. dificuldade de fazer com que ele enxergue que eu não sou essa menininha insegura. Aham. Em algum momento, esse posicionamento foi criado ou não foi recriado. Porque as pessoas sempre elas vão ter opiniões. Isso vale tanto para o que você falou quanto o que a Carol falou. As pessoas sempre vão ter opiniões sobre a gente. Você tem que corrigir
as que não são verdadeiras, ou pelo menos mitigá-las, tentar ao máximo mitigá-las. Por exemplo, eu sou uma pessoa desorganizada, vamos supor. Eu sei que eu sou, as pessoas sabem que eu sou. Eu não quero que isso seja evidente. Então, em todos os cenários em que envolver organização, eu vou reforçar que eu organizei, para que a ideia de que as pessoas têm, que de fato é verdade, sejam mitigadas. Então, em algum momento, as pessoas sempre vão criar coisas de você, mas cabe a você mitigar, acabar, mostrar claramente que não é isso, ou criar uma nova imagem. Isso é muito importante. Porque se vocês não criam, gente, a própria imagem de vocês, as pessoas vão criar. Esse é um dos pontos das pessoas que não levam a carreira de uma forma muito intencional, é que elas vão para o trabalho, trabalham e não se perguntam tudo que eu estou fazendo de questionamento aqui para vocês. Qual é a imagem que eu quero passar? Qual é a postura que eu quero que as pessoas me vejam? E aí as pessoas criam na cabeça delas. E aí a Camila fala que a Beatriz é muito gente fina, ponta firme. O gestor fala que a Beatriz é insegura. O César fala que a Beatriz é muito proativa. E todo mundo fala várias coisas sobre a Beatriz, e quando a gente está falando várias coisas sobre as pessoas, nenhuma delas fica forte. A ideia é que as pessoas falem as mesmas coisas sobre você. E você só consegue isso de forma intencional. Não é por esperar que as pessoas percebam. É você imprimir isso nelas, sabe? Através dos resultados, através da leitura de contexto, através dos relacionamentos, através da comunicação estratégica que bate tudo isso. E principalmente através da decisão de como você quer ser visto. Sabe? Se as pessoas não pararem para refletir como elas querem ser vistas e terem atitudes que reforçam isso, elas ficam à mercê do que as pessoas acham. Então, um dia ela pode achar uma coisa, no outro dia ela pode achar outra. Entende? Fez sentido até aqui? Então, por exemplo, ainda dentro do exemplo do posicionamento. Vamos supor que você está numa reunião, e aí o seu gestor reclama que um projeto está atrasado. Você fica quieta, e aí depois ele vira para você e diz, e aí, quando sai? Ele só mencionou, nossa, esse projeto está atrasado, né? E aí a pessoa fica lá, silêncio, muda. E aí ele tem que perguntar, e aí? Vai fazer quando? Ou seja, acabou de imprimir uma imagem para aquela pessoa. Não é proativo, falta. Agora, quando você é um profissional de posicionamento estratégico, na hora que o seu chefe reclamar, ou antes mesmo dele falar, quando você entra na reunião, você já traz tudo. Tá? Então, você já levanta a mão e fala assim, olha só, eu mapeei aqui e demanda tal está atrasada. Então, nem esperou o teu gestor falar. Ele vai perceber, você nem esperou. E o gargalo está aqui e aqui. Se a gente liberar recursos, se precisar do gestor, você já fala. De tal lugar a gente consegue repriorizar. Ou eu já estou em contato com o fundo de tal para a gente tentar entregar em tal dias. Sabe? Então você já começa a ter um posicionamento muito mais ativo, porque você tem muito em mente qual é a imagem, qual é como você quer ser visto. Você sai daquela postura passiva de sempre responder o que te pergunto e começa a se colocar numa postura ativa, de imprimir em qualquer momento, em qualquer oportunidade, a mensagem que você quer que as pessoas saibam sobre você. Tá fazendo sentido até aqui? Então, a beleza disso tudo, gente, é que você consegue aprender tudo isso. Isso não foi algo que, tipo, eu deitei, pensei, acordei, pronto. Não foi. Apesar de parecer da forma como eu contei, não foi. Foi muitos meses de autoanálise, muitos meses de estudo. Conforme eu fui dando mentorias e consultorias e trabalhando para empresas, eu fui percebendo que aquilo que eu tinha definido lá atrás fazia mais sentido ainda, até eu ter concatenado isso tudo nessa analogia que eu trouxe para vocês e em um método
onde vocês conseguem trabalhar todos esses pontos, que é a mentoria comunicador de destaque. Mas antes da gente falar dela, eu quero entender o que vocês pegaram de mais importante até aqui. Vamos bater um papo. O que vocês mapearam que assim, Suzane, estou errando nisso. Consegui, ficou claro. Comunicação estratégica, com certeza. Falta entender o porquê isso importa. Entender não, né? Mostrar, né? Os meus resultados no que eles impactam, né? De fato. Uhum. Sabe por quê? O bom de vocês serem alunos é porque eu acabo conhecendo o perfil, porque você é uma pessoa direta, Luciana. Você é uma pessoa, eu fiz, tá feito. Não é isso que precisa ser? Não precisa estar feito? Tudo aqui tá feito. Entende? E você entendeu que o jogo não é só esse. Não é só esse. Eu era assim, gente, eu era pragmatista. Eu ainda sou, né? Tá feito, tá aqui, gente, tá feito. Mas o tá feito é o tarefeiro. Me define 100%. Precisava ser feito, foi feito. Vamos para o próximo passo. Uhum. Quem mais? Nossa, é engraçado isso, porque saber que a gente tem que fazer isso é uma coisa, agora botar na prática. Toda vez que eu vou fazer uma entrega, eu fico lembrando de você na minha cabeça. Eu fico assim, vou ter que dar uma extensionada nessa fala aqui para parecer que eu entreguei um grande mousse, entendeu? Um mousse de chocolate, lindo. Uhum. É isso. Mas sabe por que muitas vezes a gente fica com esse negócio de na prática é difícil? Porque muitas vezes falta um método, uma lógica a ser seguida, sabe? Quando eu faço, por que eu faço, em que momento eu faço, quais ferramentas eu posso utilizar para fazer o que eu faço. E aí a gente fica muito naquela... Toda vez que a gente tem que ficar tomando muitas decisões, sabe? A coisa não é muito automática, isso gasta energia. E aí, às vezes, você toma a decisão de uma forma, às vezes de outra. Não segue uma lógica, né? Andressa. Cadê você, Andressa? O som tá saindo agora? Tá saindo. Nossa, tava falando com o microfone desligado. Perdão. Eu acho que o que eu tenho que melhorar é nessa intencionalidade, nesse mapeamento estratégico que você fez, né? E uma coisa que que muitas das vezes fica na minha mente é o limite. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu procuro ter essa visão do todo, do que é o mais importante para o chefe, de quais são as demandas, os prazos. Mas é um limite tênue. Eu sempre proponho também, vai atrasar. O que dá para fazer em relação a isso? Ou pedir ajuda, no sentido de, olha, você deixou 1/3 desse projeto grande para fulano de tal. Eu tô com 2/3, mais metade de outro projeto grande. Eu não vou conseguir entregar esse primeiro projeto nessa data tal. Não tem condição, porque depende de outras pessoas e vai além do que eu consigo fazer. Se dependesse só de mim, entregaria, mas eu dependo da resposta das outras pessoas. Seria possível redividir para essa outra pessoa que está com uma carga mais leve? Para a gente conseguir entregar nessa meta? Então, é uma comunicação que vale, mas é uma comunicação que ignora um pouco o contexto. Toda vez que você vai comunicar com uma liderança sugerindo o que ele tem que fazer, não, na verdade, na sua forma não é nem bem uma sugestão, é um pedido, que é pior ainda. Quando você pede exatamente o que o gestor deveria tomar a decisão, você não está usando a sua capacidade de influenciar que ele chegue na conclusão que você quer que ele chegue, sabe? É sempre importante para a gestão, a depender do gestor, principalmente quanto mais difícil for o gestor, que ele sinta, que ela sinta que ela decidiu, sabe? Que ela viu aquilo. Isso é muito importante. Então, vale, é melhor do que não falar e depois no final não entregar, mas a conversa poderia fluir de uma outra forma, sabe? Porque senão você pode parecer a pessoa que coloca barreira. Entendi. Entendeu? Não é péssimo, sabe? É melhor do que não falar.
Mas tem como melhorar. Seria como uma pessoa mandona, ao invés de ajudar, parece que está colocando mais problema, mesmo tentando ajudar. Exatamente. Na sua cabeça você está tentando ajudar, no que ele percebe você está trazendo um problema para ele. E já falando assim, então, e é assim que tem que resolver. Entendi. Tá certo. Sempre bom esses feedbacks. Nada. Mais alguém, gente? Então, gente, de forma resumida, a analogia, eu espero que vocês nunca mais esqueçam dessa analogia. 3 ingredientes, uma forma, um liquidificador e um bolo. 3 ingredientes, resultado, o que você entrega. Contexto, por que você entrega o que você entrega, o que é prioridade para ser entregue. Segundo, relacionamento. Para quem que você entrega, quem impacta as suas entregas, com quem você entrega. Tudo isso você junta e mistura e joga num liquidificador, que é o da comunicação estratégica. Se você fizer tudo isso e não se comunicar da forma como a gestão consegue ver que você pensa fora da caixa, que você pensa diferente, que você não está só entregando uma tarefa, mas que você está entregando um resultado para a companhia, que você olha para além da tua área, você não vai ser visto como alguém que é uma pessoa estratégica. Então, a comunicação estratégica e não uma comunicação tarefeira, uma comunicação operacional, que só responde o que é feito, que só fala o que foi feito, você precisa também misturar os ingredientes. Para depois disso sair uma bela massa e você colocar na forma que você desenhou. Se é forma de coração, se é forma quadrada, se é forma retangular, a forma quem desenha é você. Se você não tiver clara a forma, vai, de novo, ser um profissional tarefeiro. Então, como você quer ser visto e lembrado? O que as pessoas têm que falar de você quando você não está? Isso vai te gerar perpetuidade. Então, pode mudar a liderança, pode mudar a gestão, você não vai ser, dificilmente você vai ser o primeiro cotado a ser desligado. Dificilmente você vai ser a pessoa que vai ser esquecida. Você vai ser lembrado para aquela reunião importante, você vai ser solicitado, a sua opinião vai ser solicitada, você vai ser aquela pessoa que a gente vai falar assim, pô, peraí, o que a Savana pensa sobre isso? Pô, acho que é melhor colocar a Mariana para ela dar a opinião dela aqui, cara. Porque a Mariana manja de dados, a Mariana manja de processos, a Mariana consegue ter muita articulação com o cliente, porque a Mariana desenhou essa imagem de forma intencional e repetiu, e repetiu, e repetiu. Isso faz com que você seja sempre lembrado, é o perfume que você vai deixar, por onde você passar. E tudo isso vai gerar um grande bolo, que é o profissional estratégico. E como eu falei, tudo isso é possível de ser aprendido, que foi exatamente o que eu já ensinei em 3 turmas, estamos indo para a 4ª turma da mentoria Comunicador de Destaque. O que é a mentoria Comunicador de Destaque, Suzane? É uma mentoria, não é um curso. Qual é a diferença de um curso para uma mentoria? Curso, você vai lá, assiste a aula, aplica sozinho. Mentoria, você aplica com acompanhamento. Então, a gente tem um momento em que eu passo o conteúdo, um momento em que a gente discute sobre o conteúdo anterior, com as práticas anteriores, um momento em que eu passo as atividades da próxima semana, e assim a gente fecha a mentoria. Então, e a teoria da próxima semana. Então, envolve feedback da semana anterior, teoria para a próxima semana, exercícios para a próxima semana, teoria e prática, que todas as aulas têm prática. Teoria e prática do tema da semana, exercícios para a próxima semana, e na semana seguinte a gente coleta as informações, coleta como funcionou, o que precisa ser ajustado da semana anterior. Né? Então, essa é a diferença de uma mentoria para um curso. O CI é um curso, a mentoria de comunicador de destaque é uma mentoria. Então, a gente tem encontros semanais, dura 2 meses, e nesses encontros a gente vai falar sobre tudo que a gente mencionou aqui, só que de forma muito mais profunda, de forma muito mais prática. Então, eu vou ensinar vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, que vai ficar mais fácil de vocês verem, né?
Peraí. Peraí. Aí eu acho que eu vou parar de usar Meet, vou usar Zoom. Misericórdia. O Meet tá muito. Tá dorzinho de cabeça. Deixa eu ir a tela inteira que vai funcionar melhor. Pronto. Estão vendo minha tela, né? Então, como é que funciona a mentoria Comunicador de Destaque? Estamos na 4ª turma da mentoria, são encontros semanais, começa sempre às 8 horas da noite. A primeira aula vai ser no dia 23/2, tá? E a gente divide essa mentoria em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco em que vocês vão sair da comunicação operacional e começar a caminhar para uma comunicação mais estratégica. Então, vamos fazer um diagnóstico da sua comunicação. No que você está falhando? É nos resultados? É na leitura de contexto? Nos relacionamentos? Para você entender quais são os pilares que você vai mais trabalhar durante a mentoria, tá? E aí a gente vai criar também, claro, o seu posicionamento. Como que você quer ser visto? E a vantagem dessa mentoria é que eu não abro ela, ou melhor, eu até abro, mas eu dou prioridade para alunos, então acaba que eu conheço um pouco de vocês, né? Então, ajudo muito na criação desse posicionamento que vocês vão criar, dou insight sobre vocês, conheço o contexto de vocês, né? Então, a gente vai criar o teu posicionamento, como que você quer ser visto, né? E trabalhar aquilo, e diagnosticar aquilo que você tem de problema. Depois disso, a gente vai entrar na arquitetura da influência, que ainda está no bloco 1, que é saindo da comunicação operacional. Então, eu vou te ensinar quais ferramentas você pode utilizar para deixar a tua fala mais estruturada, teus comportamentos gerarem mais influência de forma ética, de forma estratégica, sem ter que mentir, sem ter que fingir não ser outra pessoa, mas você começar a abrir melhor os teus relacionamentos, sabe? A começar a influenciar e começar a passar a tua mensagem do teu posicionamento em diversos níveis. Esse é o primeiro bloco. Segundo bloco, a gente começa a estruturar uma comunicação mais estratégica. E aí aqui, de forma todas as aulas são práticas, todas as aulas vão ter um exercício durante a aula e para a semana. Vocês estão vendo minha tela, né? Qualquer coisa, vocês já compraram, vocês me falam. Então, no bloco 2, a gente vai começar a estruturar melhor essa tua comunicação estratégica, esse liquidificador. Então, a gente vai primeiro trabalhar a tríade da autoridade, que é valor, confiança e inspiração. O que é essa tríade da autoridade? Como que você constrói autoridade no dia a dia? Autoridade, por mais que as pessoas acham que é por tempo de casa, ou é por crachá, não é. Sabe por quê? Se você parar para pensar, com certeza você conhece alguém que tem muitos anos de casa e que ainda assim não é autoridade. Não é aquela pessoa que as pessoas requisitam, talvez até seja você, essa pessoa também. Não é uma pessoa de autoridade. Então, a autoridade, ela se constrói com valor, confiança e inspiração. E eu vou ensinar para vocês como construir cada pilar da tríade da autoridade, para começar a mostrar mais autoridade no trabalho de vocês. Depois, 4º encontro, a gente vai falar de comunicação estratégica em reuniões, que a grande maioria das pessoas não sabe conduzir bem uma reunião. Ah, mas fulano de tal conduz assim, mas provavelmente fulano de tal conduz errado. Sabe? Então, saber participar de uma reunião, como é que você fala numa reunião, em que momento que você fala, o que tem que ser falado, como que você imprime o teu posicionamento em determinada reunião. E como é uma mentoria, vocês vão poder me trazer quais reuniões vocês têm. A Suzane, olha, eu tenho uma reunião operacional que acontece toda segunda-feira, o tema é esse. Como é que eu faço para mostrar aquele posicionamento que a gente desenhou, ou trabalhar aquele pilar que eu vi que é um problema dentro dessa reunião? Essa é a vantagem de ser mentoria, é tudo muito personalizado. Então, como você constrói essas reuniões, participa dessas reuniões, desde a parte de convite, não é somente a parte de reunião em si, mas como é que eu convido, quem eu convido, quem tem que estar, que boas práticas eu tenho que fazer para garantir que as pessoas participem, como eu conduzo essa reunião do início ao fim, o que não pode faltar dentro dessa reunião, como eu faço essa reunião se tornar produtiva, quantos de vocês criam reuniões e aí no final das contas a reunião não deu em nada?
Ou quantos de vocês já participaram de reunião que a reunião não deu em nada? Você acha que por que essa reunião não deu em nada? É porque quem estava responsável por organizar a reunião não soube organizar a reunião. Ou o tempo não era suficiente para a quantidade de pontos que eram ali demandados, ou tiveram pessoas que não precisavam estar, ou faltou alinhamento antes da reunião, faltou distribuir um material antes da reunião, um contexto antes da reunião. Então, comunicação estratégica em reuniões é extremamente importante para você ser visto como alguém estratégico. Se existe uma coisa que queima filme de profissional, é chamar gerente, é chamar coordenador, é chamar líder para reunião que não dá em nada. Te queima, irmão, te queima. Te queima. Precisa mostrar competência nisso. Comunicação executiva, para aqueles que muitas vezes precisam apresentar algo para um gerente executivo, aqueles que precisam falar ou ter contato com pessoas de cargos mais altos, e eu recomendo que você sempre faça isso, independente se você tem uma rotina ou não com aquela pessoa, sempre buscar, sabe, em qualquer oportunidade, o cara tá ali passando, tomando um café na copa, puxa um assunto com ele, como é que você vai fazer isso? Então, a gente vai trabalhar também como é que os executivos conversam, que é uma forma diferente de parte tática, de parte operacional. Negociação e alinhamento. Todo mundo precisa negociar alguma coisa. Igual, por exemplo, a gente mencionou aqui com a Andressa. Isso foi uma negociação que ela precisava fazer. Negociar um prazo, negociar uma prioridade, negociar uma expectativa. Todo mundo precisa negociar alguma coisa. Alguns aqui negociam, o trabalho é negociação, né? Faz venda e etc. Então, a gente vai aprender um pouco como negociar e fazer alinhamentos de uma forma que você preserve as suas relações. Porque tem gente que acaba dando um tiro no pé num alinhamento, sabe? E aí parece que a pessoa é um muro, ou parece que a pessoa está querendo gerar um problema, ou parece que ela é resistente, sabe? Então, como preservar essas relações e ganhar credibilidade, mesmo em momentos de negociação. Gestão das emoções, como é que você faz para gerir suas emoções em momentos de extrema pressão? Por que, Suzane, o que tem a ver emoção com comunicação? Tudo. Aquele comentário da pessoa que falou assim, eu tenho medo, eu travo, eu não sei o que falar, eu fico com receio das pessoas acharem que eu sou boba. Isso é gestão de emoção. Você não está dando conta hoje de se equilibrar emocionalmente para então falar. E isso tem como você fazer. E essa é uma das aulas que a galera mais gosta, porque a gente vai realmente ter emoções. Ter emoções dentro da prática dessa aula. Então, a gente vai aprender isso, a sustentar posicionamento, a sustentar falas, mesmo que você esteja em uma situação complexa. Bloco 3, como consolidar a sua comunicação estratégica. Então, a gente vai desenhar um plano para você continuar fazendo e aplicando, para que lá daqui 6 meses, daqui 3 meses, você comece a receber elogios. Às vezes você não estranha, mas as pessoas vão falar que você está um pouco diferente, né? No bom sentido, né, claro. Está diferente, não sei, alguma coisa mudou, sabe? Eu já recebi esse feedback. A Vanessa, que foi a última pessoa, uma outra aluna que participou, ela falou, Suzane, e eles começaram a falar que eu estava diferente. O que aconteceu? Aí eu falei que eu tinha feito uma mentoria de comunicação. Tinha aprendido algumas coisas. E ela tinha esse problema, era muito tímida, só que tinha muito potencial, sabe? Então, a gente também vai trabalhar um plano para você manter isso. Porque uma vez que você desenha o seu posicionamento, a ideia é que você não mude tanto, independente da empresa que você vai. A ideia é que você comece a trabalhar aquilo que é mais importante, que já tem em você, e que você não está usando de forma intencional. Então, a ideia é que isso se perpetue, independente da empresa que você está, independente do cargo que você está. É claro que, assim, a depender de cada contexto, você vai fazer uma modificação ou outra, mas é que nem um currículo. Você não vai mudar ele da água para o vinho, sabe? É a mesma coisa de um posicionamento. Beleza? Então, os encontros, eles duram em média 1h30, são muito dinâmicos, como eu falei, a gente começa sempre compartilhando os exercícios da semana anteriores, depois a gente entra na teoria, depois a gente entra na dinâmica daquela aula, e eu passo o exercício da semana seguinte. Então, a gente sempre vai estar, em cada semana dessa, aplicando. E para aqueles que têm a vida corrida, Suzane, será que eu vou ter tempo? Vai. Não são aplicações que vão te demandar, meu Deus, sabe? Uma vida. Até porque muita coisa a gente também faz durante a aula. Então, dá para você aplicar, dá para você fazer tranquilamente, não se preocupa com isso, tá bom? Até aqui temos dúvidas? Então, para aqueles, gente, enquanto vocês mandam uma dúvida, para aqueles que querem ter uma comunicação mais assertiva,
terem mais visibilidade, começar a ser mais intencional com a sua carreira, ter um método que você vai ter isso para sempre, cara. Isso aqui você vai aplicar para na sua carreira. Se você quer isso, mentoria comunicador de destaque é para você. Temos dúvidas, perguntas, receios, medos? Suzane, Diga, Douglas. boa noite. Boa noite. Primeiramente, novamente, elogiar a sua mentoria. Ela é... Cada vez que eu participo do encontro, eu sinto, assim, muito... Ele aplica muito em mim, assim, Uhum. e acredito que no grupo inteiro, né? Então, assim, você está ajudando bastante essas pessoas que estão aqui com você. Então, primeiramente, obrigado. É isso. Você está se dispondo isso e a gente vê que você fica feliz em fazer isso, né? Fico mesmo, vou negar não, fico muito. Então eu gosto de começar elogiando assim. Muito do que você falou e do que eu já estudei na CI aplica no meu dia a dia, né? Eu já sou um profissional experiente, eu estou com quase 40 anos, igual eu te falei, né? Uhum. Mas assim, a gente hoje em dia comunica muito por WhatsApp, né? Porque Uhum. os gestores, eu sou da área operacional, querendo migrar para uma área de engenharia, embora já tenha feito engenharia, já tenha batido na trave para virar um engenheiro, um analista algumas vezes, Uhum. mas eu não encontro tempo, ou os gestores, não sei, não encontram tempo para conversar essas coisas que a gente conversa aqui. Então, essa mentoria é muito importante, né? Porque a gente discute temas que com os gestores eles não dão feedback igual você dá. Uhum. Eles não dão, né? Então, assim, nas próximas vezes que eu for conversar com os gestores, eu já vou conversar mais preparado, com certeza, por estar fazendo as suas aulas aí. Então, Uhum. eu agradeço imensamente aí de início. Mas a minha grande dúvida é essa, assim, já apliquei muito do que você falou, já busquei conversar, já busquei me posicionar, já busquei comunicar melhor. Só que como aí tem depois talvez na mentoria essa da comunicação, né, que eu sei que eu tenho que melhorar a minha comunicação. A minha expectativa, que é interessante a gente alinhar expectativas, né? A minha expectativa maior é essa, né? É como eu ter coragem de não ficar só mandando mensagem WhatsApp para supervisor ou coordenador, porque os caras não têm tempo de te responder. E Uhum. aí a gente às vezes não tem, assim, é uma hierarquia, né? Você trabalhou em empresa grande, você sabe que tem uma hierarquia. Quando a gente bypassa, né? A gente bypassa o supervisor e chega no coordenador, o supervisor ele fica meio bicudo. Uhum. Pior ainda quando a gente bypassa o coordenador e vai no gerente, né? Uhum. Aí é um assunto pior, assim. Mas aí a minha expectativa é nessa mentoria talvez aprender a conversar com esse público. Eu já tive a oportunidade de almoçar com um gerente da uma empresa muito grande que eu trabalho, o gerente sentar, não, vamos lá, hoje eu vou almoçar com você, hoje eu quero almoçar com você, vamos Uhum. conversar. E na hora de conversar não sair, não Olha só sair que baita oportunidade que a gente deixa na não mesa. sair, não sai assim, assunto, sempre falando de time de futebol, falando de coisas assim, que a gente não consegue vender a imagem. Então, Uhum. assim, a minha grande dificuldade, eu não sei se é do grupo inteiro, é vender a imagem. Nós somos bons profissionais. Todo mundo que está aqui, se está aqui é porque quer vender a imagem, porque nós temos uma imagem boa para vender. Nós Uhum. entregamos resultados, entregamos projetos que economizaram grande dinheiro para a empresa, e a empresa vê valor na gente, né? Senão, pô, a gente sabe que a indústria ela é competitiva, né? E se a Qual que é gente o teu está aqui... ponto? Oi? Qual que é o teu ponto?
Ah, Sua tá. dúvida é não saber se vender? O meu grande ponto é esse. Quando chega lá no coordenador, lá no gerente, eu sinto que eu não estou sabendo conquistar Uhum. a confiança dele e falar assim, não, esse camarada aqui, ele é o nosso próximo engenheiro, Uhum. né? Ó, vamos lá. A gente conversa, mas aí no final da conversa eu sinto assim, pros meus pares falam assim, cara, você tinha que estar lá em cima. Ou Aí seja, com os pares você já conseguiu imprimir o posicionamento que você precisa. com o supervisor também, agora com o engenheiro também. Agora, quando chega no coordenador e Eu no não sei se gerente, você conseguiu no supervisor, não. Porque o teu líder direto. Se você é, tivesse conseguido nele, por que essa promoção não está chegando? Porque a lógica, gente, não é só a gente falar, é as pessoas falarem da gente. Isso é o que o posicionamento faz. mas eles falam, engraçado é que eles falam. Então, Falam que aí é eu tô buscando, preciso, do jeito que é preciso, não sei. não Sabe? Não me... sei, não sei, Suzane, mas assim, eu não sei o que rola na conversa entre eles. Então é uma das coisas assim que eu gostaria. Tem muito daqui que eu queria descobrir. Então eu estou descobrindo assim algumas perguntas que eu preciso fazer para o meu supervisor para que eu possa depois, quando o meu coordenador e meu gerente chegar para conversar comigo, eu saber perguntar. Então aqui na sua aula e na sua mentoria eu estou aprendendo a ter ideias para quando eu chegar no coordenador e no gerente, falar assim, mas o que que você está buscando? Qual que é o seu objetivo principal? O que que você está vendo que eu não estou vendo, né? Seria mais ou menos assim? Uhum. Primeiro, eu acho assim, quando você já está no teu contexto, que eu conheço o contexto, você já está há muito tempo em uma empresa boa. Se você não está sendo, se você já participou de projetos, já teve oportunidade de colocar a sua cara, me parece que o que te falta é clareza de posicionamento, porque eu não tenho dúvida que você tem resultado, que você tem relacionamento, porque pessoas estão falando bem de você, você já tem isso. O que talvez está faltando é desenhar assim, como o Douglas precisa ser visto. Como o Douglas precisa ser visto nesta empresa, sabe? Qual é a forma única que o Douglas resolve o que o Douglas resolve? E ter narrativas para isso. Eu não vou me estender muito, porque isso a gente aprofunda na mentoria, mas existem ferramentas que você utiliza para imprimir isso, de forma repetida, sabe? Porque às vezes você é o cara bom, e o cara bom nem sempre é promovido. É importante vocês saberem isso. Quando alguém vira para você e fala assim, Douglas é bom, cara bom, ponta firme. Se é só isso, o cara bom não é promovido. Entendeu? O cara diferente é promovido. É importantíssimo vocês entendam isso. O cara diferente tem que ser bom além, sabe? É mais que bom. Não é que você vai entregar mais resultado, perceba. É a forma como você é visto, sabe? Então, só ser bom não resolve. Entende? Muito importante isso. Obrigada por sua pergunta. Só ser bom não resolve. Decorem, gente. Só ser bom não resolve. Não, cara bom, ponta fi. Não, Douglas ali é bom. Cuidado. Se você estiver ouvindo demais esse comentário, ou então aquele assim, não, gente fina. Cuidado. Porque não é isso que faz uma pessoa ser promovida. O que as pessoas repetem é aquilo que a gente imprimiu para elas. Sabe? Então, se ela não está falando o que eu quero que ela fale, eu estou imprimindo a coisa errada. Beleza. Continuemos aqui. Suzane, quanto custa a mentoria? Ou quando começa, eu já expliquei, né? Dia 23, a gente começa sempre, a gente começa na segunda, mas as mentorias são todas nas terças-feiras, ficam gravadas, disponíveis, durante um ano para vocês assistirem, reassistirem, mas é evidente, eu vou sempre puxar vocês para assistirem online. Essa mentoria sempre é turma pequena, porque a gente tem muitos momentos de dinâmica, a gente tem muitos momentos igual esse aqui que a gente teve com o Douglas, né, de entender contexto. Então, imagina se eu coloco 30 pessoas, é impossível. A mentoria perde a qualidade, né? E eu entendo, gente, claramente que uma mentoria como essa poderia custar R$3.000,
poderia custar R$ 4.000, mas ela não custa isso. Eu entendo porque eu sei que é o acesso, sabe? Você ter um mentor para te acompanhar durante 2 semanas dentro de um método que funcionou para ele, que funcionou para outras pessoas. Eu tenho pessoas que foram promovidas na mentoria Comunicador de Destaque. Então, eu entendo que isso tem muito valor, porque é algo que vocês vão usar para o resto da vida e resolve alguns problemas, porque dói muito a cabeça da gente deitar no travesseiro e saber que as pessoas não enxergam o potencial que a gente tem. Isso é muito incômodo, isso é muito ruim, sabe? Então, e ao longo do tempo isso começa a fazer a gente duvidar até mesmo do potencial que a gente tem. A gente, pô, será que realmente eu tenho isso? E isso é muito ruim ao longo prazo. Eu entendo que ela poderia custar R$ 2.000, mas ela não custa isso, tá? E não custa isso por enquanto, eu sempre estou deixando isso bem claro, porque eu sei precificar produto e eu sei que ela vale mais. Então, hoje, a mentoria Comunicador de Destaque, eu vou trabalhar com 10 vagas. Ela custa R$ 997, ou 12 vezes de 103. É 103 ou 106, tá, gente? Eu acho que é 106, tá? Mas também R$ 3 ninguém vai morrer. Então, parcelinha até 12 vezes 103. As vagas vão fechar no dia 20, ou até quando acabarem as vagas. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de trazer turmas pequenas. Essa é a 4ª turma, a última que eu abri tem mais de 6 meses. Se me perguntarem quando se abre de novo, não faço ideia de quando eu abro de novo, tá? É uma turma que, esporadicamente, eu abro, até porque, né, são 2 meses aí que a gente vai ficar juntos toda noite. E é isso. Então, eu vou deixar o link aqui. Tá. Vou trazer bônus também. Bônus para os primeiros. Primeiro lugar, vai receber um encontro individual, seja para desenhar posicionamento, seja para treinar alguma fala, seja para treinar para uma reunião importante, a pessoa vai escolher. Então, em primeiro lugar, eu vou liberar encontro individual para esse primeiro lugar. Os 3 primeiros, eu vou dar um livro, que eu vou escolher ainda, mas eu já tenho uma ideia ali de qual livro eu quero que você leia, tá, seus bonitos? Um livro para os 3 primeiros, e quem entrar até amanhã vai participar do workshop de posicionamento no LinkedIn. O que é esse workshop, Suzane? É o que a gente vai desenhar aqui, só que eu vou te ensinar a desenhar isso lá. Porque muitos de vocês, que eu sei, seus bonitos, conseguem a vaga de vocês e param, e esquecem o LinkedIn. LinkedIn para quê? É um erro. Você deveria estar imprimindo o seu posicionamento lá também, porque é um grande canal de visibilidade. Então, eu vou ensinar vocês a transferir o que a gente aprendeu, o que a gente construiu, dentro da mentoria para o canal LinkedIn, tá? Então, quem entrar até amanhã tem esse workshop como bônus. Link, Suzane, vou liberar agora para vocês. Mas antes, gente, ficou alguma dúvida? Ficou claro? Temos dúvidas? O que vocês precisam saber? A hora é agora. Claríssimo. Claro, Lu? Tem mais alguma dúvida? Suzane, será que a mentoria é para mim? Não sou líder, é para você. Suzane, eu não sei, eu sou tímido, será que eu vou aprender? É para você. Suzane, eu vou ter que ficar me expondo muito, sabe, falando muita coisa. Não, calma, calma. São ajustes que a gente vai fazer. Nada que você vai ter que agora ser o palestrinha, chegar e falar do nada, ser a pessoa que mais fala da turma, não é isso. Pelo contrário, a gente vai sempre respeitar a tua natureza, tá? O que mais? Carol, tem dúvida? Andressa, Beatriz, Bruna. Bruna, você está aqui, bem-vinda. Oi, Suzy, boa noite. Boa noite. Boa noite, restante pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasado, vou pedir para você dar só uma mini resumida, assim. Uma resumida. Então, vamos lá. Você chegou tem mais ou menos quanto tempo? Eu entender aqui. Tem uns 20 minutos. É porque eu cheguei literalmente agora ao sinal. 20 minutos. Vou resumir aqui o que a gente pegou aqui. Eu mostrei, Bruna, que existem 3 ingredientes, um liquidificador, uma forma e um bolo, para você conseguir se destacar na sua carreira, ganhar visibilidade, ser visto como alguém que é importante na tomada de decisões, não somente como alguém que executa o que tem que ser feito, ou alguém que é bom, mas não é aquela pessoa que está com a diretoria, que está com a parte executiva, que, sabe, que vai dar as ideias, que direciona. Então, existem essas 3 coisas. O primeiro ingrediente é resultado. Você precisa entregar
resultado. Mas qualquer resultado? Não. Um resultado dentro de um contexto. Quais são os principais resultados que você precisa entregar dentro do teu contexto? Porque eu expliquei que tem muitas pessoas que fazem muito, entregam muito, daquilo que não é o maior impacto. Daquilo que não vai te posicionar como uma pessoa que você quer ser vista. Então, eu expliquei isso. Resultado, contexto é o segundo elemento. Entender qual é o contexto da empresa, o contexto da área, o contexto da área com outras áreas. E relacionamento. Relacionamento é a forma como você se relaciona. Então, para quem que você vai entregar? Para quem que você vai gerar aquele valor? Com quem você vai gerar aquele valor? Porque você vai precisar de pessoas, muitas vezes, para executar aquilo que você precisa executar. Então, você precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas e muitas acabam deixando de fazer bons relacionamentos, focando somente no trabalho, mandando mensagem só quando precisa, sabe? Não gera um poder de influência nas pessoas, e aí as pessoas, às vezes, agarram o trabalho para elas, enfim, e aí seu trabalho agarra por conta de outras pessoas também. Então, relacionamento é extremamente importante, tanto com o gestor, quanto pares, quanto pessoas da área. Então, esses são os 3 ingredientes. Muita gente tem os 3, mas bate na ferramenta errada, que é o liquidificador. O liquidificador é a tua comunicação estratégica. É a forma como tu vai passar o teu resultado, a forma como tu vai mostrar o contexto que você está inserido. Então, tem muita gente que numa comunicação tarefeira fala muito sobre o que fez. A gente acabou fazendo um projeto super legal lá na área de silvicultura e a gente conseguiu replantar muitas mudas. Aquele problema de replantio de muda a gente resolveu. E pouco sobre o impacto. Então, a gente conseguiu economizar X% em replantio porque a gente rodou um procedimento lá na silvicultura. Pouco sobre o impacto, principalmente o impacto que importa. Então, as pessoas, elas têm uma comunicação fraca em relação ao que fazem, ao que querem, como querem ser vistas. E aí, como querem ser vistas é o tal da forma, é o posicionamento. Então, se você quer ser visto como a Bruna, que é uma pessoa analítica, a Bruna é uma pessoa que tem ideias diferentes, ou uma pessoa inovadora, ou a Bruna é uma pessoa que tem muito know-how com o Power BI, ou tem muito know-how com a parte de plantio da silvicultura, sabe? Você desenha isso. E você precisa imprimir isso através de um posicionamento. Se as pessoas não falarem disso com você, você está fazendo esse trabalho errado. Esse posicionamento está sendo feito errado. Então, basicamente, esse conjunto de coisas vai gerar o bolo. O bolo é você, é o profissional que é visto como alguém estratégico. Então, em resumo, esse foi o conteúdo da nossa aula e eu expliquei que existe um método chamado comunicador de destaque, onde eu consolidei todas essas informações em práticas e teorias, práticas que vão ser feitas todas essas semanas, para você chegar a ser a pessoa que é vista e é referente dentro da área. E continuar, né? Porque tem muita gente que acaba até sendo vista por um tempo e depois para. Tem uma constância nisso. Resumão, hein? Fiz um resumo bom aqui agora, hein, gente? Manda pausa. E vou abrir as turmas agora. Primeiro lugar da mentoria de comunicação, leva uma mentoria individual comigo para trabalhar qualquer parte da mentoria de comunicação. Segundo, terceiro e quarto lugar, né? Na verdade, primeiro, segundo e terceiro lugar, ganha um livro e quem entrar até amanhã ganha um workshop para passar esse posicionamento agora para o LinkedIn, que é um lugar muito importante para você construir a sua marca também lá dentro. Valor do método comunicador de destaque, que é uma mentoria, lembrando, aulas semanais, turma pequena, poderia custar 3, poderia custar 2, custa R$ 9,97 à vista, ou até 12 vezes de 106. É 106 ou 103? 104, ó, para ser mais precisa. Beleza? Galera, vou liberar o link. São quantas semanas, Suzy? 8 semanas. Encontros toda terça-feira, às 8. Mande o link. Ó, vou liberar o link. Aqueles que ainda tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem. Lembre, são 10 vagas. Se acabar as vagas hoje, acabou. Se acabar as vagas amanhã, acabou. Mas me mandem mensagem, vamos conversando, que aí eu vou falando para vocês se acabaram as vagas ou não. Link no chat.
E enquanto isso, quem tem mais alguma dúvida, pode perguntar, tá? Ficou caro, Samila? Samila, bem-vinda! Você aqui. Oi, Suzane, boa noite, tudo bem? Tem boleto parcelado? Fala comigo, Lorena. Vai ter boleto parcelado para aluno. Consigo fazer boleto parcelado para aluno. Manda mensagem para mim no WhatsApp. Beleza, gente? Ó, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado do material. Não vai subir lá para o CI, tá? Eu vou deixar ele disponível algumas horas para vocês reverem. E aqueles que vão ser aluno da mentoria Comunicador de Destaque, sejam muito bem-vindos. Vamos passar 8 semanas juntinhos para desenvolver essa carreira, desenvolver sua comunicação, deixar ela ser um profissional mais estratégico, mais bem posicionado e abrir mais portas para você. Como eu sempre digo, o movimento gera movimento, então não vou terminar essa aula diferente, tá? Um grande beijo para vocês e movimento gera movimento. Ficou com dúvida? Me manda mensagem. Grande beijo.